Olá pessoal, este vídeo então vai falar sobre reações inorgânicas. E o que seriam reações inorgânicas? São denominações que eu posso dar para alguns tipos de reações que envolvem compostos inorgânicos, né? Então nesse caso aqui eu não estou envolvendo compostos orgânicos, na qual a gente estuda lá na parte de orgânica, que são aqueles compostos que contêm cadeias carbônicas. Iniciando então a nossa aula das reações inorgânicas, vamos falar primeiramente da reação chamada de análise ou decomposição. Bem, o nome decomposição já nos dá uma ideia de como será esse tipo de reação, né? Eu vou partir de um reagente, apenas um reagente, simbolizado aqui de forma genérica por AB, e vou formar dois produtos, ou seja, estou decompondo, estou separando esse meu reagente. Um exemplo aqui que eu tenho é do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, a decomposição dele ocorre por meio de calor, ocorre por aquecimento. Então, quando eu aqueço esse meu reagente, ele forma óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Esse tipo de reação também pode ser chamada de pirólise, tá? Ou de calcinação. O outro exemplo que eu tenho é o peróxido de hidrogênio, na qual a decomposição dele vai ocorrer por meio de luz, formando então água e gás oxigênio. O nome que eu dou para esse tipo de reação, além de decomposição, né? No caso, ela também pode ser chamada de fotólise. Foto vem de luz, lise de quebra. O outro exemplo é o NaCl, na qual ele se decompõe por meio de corrente elétrica, que aí a gente estudou lá na aula de eletrólise, né? Aonde eu tenho a quebra do meu reagente por meio de uma corrente elétrica. Quando eu formo produtos compostos, ou seja, um exemplo que eu tenho aqui na primeira reação, onde eu tenho dois produtos compostos, eu chamo de análise parcial. Quando eu formo produtos simples, que é o exemplo desse número 3 aqui, onde eu tenho dois produtos simples, eu vou chamar de análise total. Agora, um outro tipo de reação que eu também posso ter é a síntese ou formação. Bem, quando eu falo de formação, eu estou querendo formar. Então, eu vou partir de dois reagentes para formar um produto. Quando eu parto de reagentes simples, né, eu tenho dois reagentes simples aqui, eu vou chamar de síntese total. Agora, quando eu tenho pelo menos um reagente composto, eu vou chamar de síntese parcial. O outro tipo de reação é dupla troca, aonde eu tenho genericamente A e B, que é um reagente, mais C e D, que é outro reagente. A vai se ligar com B e C vai se ligar com B. Então, se a gente reparar, os cátions, eles trocaram de lugar, assim como os ânions também. Então, eu chamo de dupla troca. Os dois reagentes vão trocar entre si. E, por fim, eu posso ter a reação também de simples troca ou de deslocamento, aonde eu tenho um reagente simples trocando de lugar com um reagente composto. Esse reagente simples poderia trocar tanto com o cátion, representado pela letra B, desse reagente composto, ou poderia trocar com o C, que seria o ânion desse reagente, tá? E a gente vai ver agora um pouquinho mais detalhado como que ocorre a dupla troca e a simples troca. Eles têm umas regrinhas para que isso possa acontecer, tá bom? Começando então pelos casos de reações de deslocamento, ou seja, de simples troca, a gente pode começar então pelo metal deslocando o metal. Então, se o A é um metal, ele vai trocar com B, que é um metal. E como que eu vou saber que é um metal trocando com o cátion do meu reagente composto? Bem, os metais, eles são muito eletropositivos. Então, eles têm a tendência em doar elétrons. Então, se eu tenho um metal, ele obrigatoriamente vai ter que trocar com o cátion do meu reagente composto, porque o cátion, ele é um metal, tá? Só que como isso aqui vai acontecer? Como que essa reação é propícia a ocorrer? Quando o metal está no seu estado de inox zero,
for mais reativo do que o cátion que está no meu reagente composto. Então, para que o A troque de lugar com B, ele precisa ser mais reativo com B, ou seja, ele precisa ser mais eletropositivo do que o meu cátion desse reagente composto. Logo, o B tem que ser menos reativo do que o A. Como que vocês vão saber isso? Pela fila de reatividade dos metais. Pois bem, se eu disse que o mais reativo é mais eletropositivo, eu preciso só analisar minha tabela periódica, né? Se eu sei que os metais alcalinos são mais eletropositivos, então eles vão ter a tendência em trocar com os demais metais que não fazem parte dessa família. Só que existe uma ordem, né? O césio é mais reativo do que o rubídio, rubídio é mais reativo do que o potássio, que é mais reativo do que o sódio, que é mais reativo que o bário, e assim sucessivamente. Bem, essa primeira fila de reatividade aqui são os metais presentes na família dos metais alcalinos, tá? Com exceção do lítio, que faz parte dos metais alcalinos, e do bário, que faz parte dos metais alcalinos terrosos, a segunda fila faz parte dos metais alcalinos terrosos. Em seguida, eu tenho os metais comuns, né? Alumínio, manganês, zinco, crômio, ferro, cobalto, níquel, tá? E assim sucessivamente. Então, de acordo com a fila de reatividade, quem está aqui no início dessa fila é o mais reativo. E quem está aqui no final como ouro é o menos reativo. Então, a gente chama eles aqui de metais nobres, tá? Porque eles são os menos reativos. Eles não têm a tendência em realizar a reação de deslocamento ou de simples troca. Agora, se eu tiver um metal deslocando um hidrogênio, eu também vou olhar minha fila de reatividade. Só que qual é o detalhe nessa questão aqui? É que o H, quando ele tem um elemento mais reativo do que ele, na hora de formar o produto, ele não fica hidrogênio puro, ele fica com a sua atomicidade 2, porque eu formo um gás, sempre vai ser formado de um gás. Bem, o metal, quando ele apresentar duas valências, o sal formado sempre será o de menor valência. Vamos supor que eu tenho ferro, que tem NOx mais 2 e NOx mais 3. Então, o sal que vai ser formado com o ferro aqui vai ser o de NOx mais 2, porque é a menor valência desse metal. Agora, quando eu tenho um A metal deslocando um A metal, agora eu estou deixando de falar de elementos muito eletropositivos para falar de elementos muito eletronegativos. Então, eu sei que o C aqui, quando troca com o A, ele é mais reativo, ou seja, ele é mais eletronegativo do que o A. O A, por sua vez, é menos reativo. E a fila para esse deslocamento é mais simples, né? O flúor é mais reativo por ele ser mais eletronegativo do que o oxigênio, mais eletronegativo do que o cloro, este por sua vez mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo e por fim o enxofre. Agora, para os casos de reações de dupla troca, eu vou partir de um princípio chamado de princípio de Bertolletti, porque nem sempre uma reação de dupla troca entre duas substâncias compostas vai ocorrer. Então, esse princípio de Bertolletti diz que haverá reação entre ácidos, bases e sais, ou entre eles, sempre que resultar em um produto mais instável, ou seja, mais volátil, mais fraco ou menos solúvel. Para a solubilidade, eu tenho algumas tabelas, né, onde ele nos diz qual produto é mais solúvel ou menos solúvel, né? Então, para os compostos iônicos que contêm NO3-, NH4+, ClO3- e a família 1A, eles são todos solúveis. Qualquer metal que se ligar a ele, ele formará compostos iônicos solúveis, e não há nenhuma exceção a essa regra. Agora, para Cl-, Br- e I-, todos os metais ligados a ele, diferente de prata, mercúrio e chumbo, serão solúveis. Agora, quando eu formar cloreto de prata, por exemplo, ele será insolúvel. E para o flúor menos,
qualquer metal diferente de magnésio, cobre, estrôncio, bário e chumbo vão formar compostos solúveis. Agora, já na tabela ao lado, eu continuo tendo compostos iônicos solúveis. Para o SO4 2-, os metais que vão formar compostos insolúveis são esses apresentados nas exceções importantes. Já para o enxofre 2-, quando eu tenho esses metais se ligando a eles, eu vou formar compostos solúveis, tá? E para compostos iônicos insolúveis, eu tenho CO3 2-, PO4 3-, tá? E assim sucessivamente. E as minhas exceções importantes, então, estão na coluna ao lado, na qual demonstram os metais que, ao se ligarem com eles, formam compostos solúveis. Então, esquematizando algumas reações que podem ocorrer de dupla troca, quando eu tiver um sal reagindo com outro sal, só é possível acontecer se o sal 3 ou o sal 4 forem produtos insolúveis, ou seja, formarem precipitados. Agora, para a reação entre uma base e um sal, só vai ocorrer se a base ou sal formarem produtos insolúveis, ou se a base 2 formada for uma base fraca ou instável, ou seja, ela vai se decompor. Agora, entre um ácido e um sal, só vai ocorrer se o sal 2 for insolúvel, ou se o ácido 2 formado for fraco, proveniente de um ácido forte, ou se ele for volátil a partir de um ácido fixo, ou se ele é instável. Agora, numa reação entre ácido e base, essa reação sempre ocorre. A gente chama ela de reação de neutralização, né? E ela sempre ocorre devido à água, porque a água ele é um eletrólito fraco. Então, essa reação entre um ácido e uma base, independente do tipo, sempre vai ocorrer, formando um sal mais água. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos.